Amados, esta maneira como nós estamos usando nesses últimos tempos que o Senhor Deus nos proporcionou sobre a face da terra, na frente, aqui como ministro do Evangelho na Igreja Batista em Parque dos Camargos, nós estamos pregando coisas previsíveis. Você sai aqui do domingo já sabendo a mensagem que vai acontecer na quarta-feira e assim por diante. E algumas pessoas dizem, não, mas já vai falar sobre Coríntios outra vez. E eu tenho certeza que aqueles que vêm são surpreendidos pelo poder de Deus com o tamanho conteúdo que tem a palavra. Como a palavra de Deus é rica. E rapaz, se nós fôssemos trazer um estudo de uma forma mais expositiva, nós não caminharíamos como estamos caminhando. Nós estamos não voando muito alto e também não voando muito baixo. Mas eu creio que está dando para os irmãos compreenderem a palavra. E ela tem mexido com os nossos corações, tem mexido com a igreja, tem mexido interiormente no coração de cada crente. Olha, eu quero convidar você a estar acompanhando comigo a leitura que faremos agora no capítulo 7, dos versos 2 aos versos 9. Esta narrativa do apóstolo Paulo, aqui nesta carta que escreve, ele está feliz. Ele coloca aí a sua confiança na igreja dos Coríntios. Então, ele está feliz, porque na sua primeira carta escrita aos Coríntios, que é uma carta muito forte, ele tinha ficado entristecido por saber que aquilo que ele havia escrito produziria tristeza no coração dos coríntios. Mas aqui nós vamos ver que há admoestação do apóstolo Paulo, embora ele fique ansioso por receber a Tito, para que Tito pudesse estar narrando para ele como é que foi, como que receberam, o que isso causou, teve bons frutos, teve maus frutos, e aí Tito vem trazendo uma mensagem a ele de um resultado excelente do que Deus proporcionou. Está escrito assim na palavra de Deus, e os irmãos me acompanhem aí, por favor, do versículo 2 ao versículo 9 do capítulo 7 de 2 Coríntios. Amém? Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vocês. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, constando-nos
as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei, porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Então nós vamos estar trabalhando neste texto na noite desta quarta-feira, na direção do Senhor, na direção do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Ó meu Deus e meu Pai, glórias sejam dadas ao Teu nome, por termos o privilégio e oportunidade de estarmos com o Senhor na Tua casa, junto ao Teu povo, para louvar, exaltar e glorificar o Teu nome, para poder aprender mais de Ti, para poder declarar com a nossa boca o amor que temos para com o Senhor, a fé que depositamos no Senhor, a gratidão que temos pelo Senhor ter nos alcançado em Cristo, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pela boa mão do Senhor que nos acolhe, que nos sustenta, que nos fortalece, pela bênção de podermos estar com vida, pensando, sentindo, vivendo na Tua presença, para o Teu louvor e para a Tua glória. Quero exaltar e glorificar o Teu nome, pelos Teus servos que aqui estão nesta noite, e que o Santo Espírito do Senhor possa trabalhar em cada um de nós, produzindo frutos dignos de arrependimento. E também, Senhor Deus, força para propagar e testemunhar do Teu amor e da Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, amados de Jesus Cristo, Paulo aqui, neste capítulo 7, no versículo 2, Paulo está dizendo uma declaração de amor. Paulo está dizendo o amor que ele tem para com os coríntios. Este amor é daquilo que nós falamos aqui no domingo próximo passado, tanto pela manhã quanto à noite. Paulo ama a igreja, porque a igreja não é a igreja de Paulo, a igreja é a igreja de Jesus Cristo. Paulo é apóstolo de Jesus Cristo porque ama a Deus e ama as pessoas. Paulo ama as pessoas porque Cristo o amou e o chamou à sua presença para resgatá-lo, para transformá-lo, para salvá-lo e para ungí-lo, seu apóstolo, para a propagação das revelações que Cristo lhe fez para conquistar pessoas para Cristo, pessoas que andavam nas trevas e pessoas gentílicas, pagãs. Então, nestas igrejas que o apóstolo foi constituindo, Paulo foi nutrindo um amor. E não tem jeito, igreja, não tem jeito de pregar o evangelho, de conquistar pessoas para Jesus Cristo, de não amar estas pessoas, de não ter amor por estas pessoas, porque ao falar de Jesus Cristo já é uma demonstração de amor. Gastar tempo com as pessoas é uma demonstração de amor. Insistir com as pessoas a andarem no caminho de Deus é amor, porque quem ama as pessoas não querem que as pessoas elas se desviem para o mal ou morram na condição de pecado em que estão. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Então Paulo, com amor, ama a igreja. Se é compreendido ou não, é compreensível. Paulo fala a todos de igual modo e ama salvos, remidos e
pecadores perdidos. Paulo fala aos que andam na presença de Deus e aos que não andam na presença de Deus. Paulo corrige para o bem os que amam a Deus e corrige para o bem aqueles que não amam a Deus. Alguém perder a sua vida e gastar os dias de vida na terra que o Senhor Deus dá para falar do amor de Deus e cuidar das vidas, preocupados para que as pessoas não caminhem para o inferno, é alguém que de fato ama pessoas. De Deus para a pessoa e de pessoa para a pessoa, no amor de Jesus Cristo. É o que Paulo faz. Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto o seguinte: vós estáis em meu coração. Não é por um determinado tempo. E a declaração do amor que Paulo relata aqui é que este amor, ou esta dedicação que Paulo tem, e esta estima de Paulo para com a igreja, não é passageiro, não é temporário, é atemporal. Paulo está dizendo aqui que este amor que ele tem para com a igreja é um amor até a morte. É um amor que é duradouro. Paulo, ele vai falando estas coisas. Paulo está falando à igreja e pedindo para que a igreja não se faça surda. Como pode seres ouvintes tapar os seus ouvidos? Às vezes é um sentimento que tem dentro do coração, não nutrido pelo homem, mas porque a pessoa não dá lugar a Deus, o inimigo tapa, cega o entendimento. Não se façam de surdos. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Abra o coração, abra a mente, abra a audição, abra o entendimento. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Paulo tem uma mente tranquila, uma consciência tranquila, e não é alguma coisa enganosa. É algo real, é algo verdadeiro. Paulo está dizendo aqui que ele não fazia, mas ele dá aqui, ele insinua aqui que há pessoas que estão no meio deles e que não são ensinadores da doutrina do Evangelho, e que essas pessoas buscam o proveito próprio e não estão nem aí se trazem prejuízo à igreja. As pessoas querem se dar bem. As pessoas querem conquistar coisas. E elas não estão preocupadas se as pessoas vão para o céu ou se vão para o inferno. Elas estão preocupadas com o seu próprio ventre. Então, os falsos profetas, os falsos ensinadores, eles adulteram a palavra, eles falsificam a palavra. E eles não estão nem aí com o que vai acontecer na vida dos outros. Paulo está recebendo boas notícias de Tito. Tito havia trazido a ele de Coríntios acerca da primeira carta que ele escreveu para eles. Coloca aí para mim, por favor, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o vosso coração para nós. Me ame da mesma forma que eu te amo. Não me ame de uma outra maneira. Não há outra maneira para amar dentro do Evangelho a não ser o amor que Deus nos ama. Sem interesse pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você pode me oferecer. Não, não. Paulo está dizendo, eu amo vocês de graça. Não tem preço o amor que eu tenho para com vocês. Me amem lá da mesma forma. Ajam comigo da mesma forma que eu ajo com vocês. Me amem e me considerem da mesma forma como eu amo vocês e considero vocês. Paulo está falando aqui, neste mesmo capítulo 6 de 2 Coríntios, de 11 a 3, Paulo abrindo o seu coração
Paulo não tem nenhum desejo de que a igreja de Corinto seja reprovada, e reprovada no sentido de naquele grande e terrível dia ser reprovada por Deus. Paulo não, Paulo quer que a igreja endireite o caminho para que naquele grande e terrível dia possa receber de Deus: vinde, benditos de meu Pai. A expressão, aquela palavra dura do apóstolo Paulo tem como objetivo que as vidas sejam transformadas e todos cheguem ao pleno conhecimento da graça salvadora de Jesus Cristo. Não tem outro propósito. Quando a igreja é chamada a atenção, não tem como intuito ridicularizar, diminuir, expulsar. Pelo contrário, mexer, fazer a pessoa pensar, fazer a pessoa entender o propósito de. E aí Paulo, lá no capítulo 6 de 2 Coríntios, de 11 a 13, 13 nós já lemos, então vamos ver só 11 e 12, falamos abertamente a vocês. Aqui Paulo diz que ele abriu o seu coração aos coríntios, e lhes abrimos todo o vosso coração. Paulo não oculta nada, Paulo não esconde nada. Paulo quer que os coríntios se mantenham da mesma forma. Não retenha nada, receba tudo. Receba toda a palavra. Não vai filtrando a palavra. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Assim como a minha boca está aberta, a minha boca está dilatada, escancarada, o meu coração também está. Abram os seus corações. Deixa a palavra de Deus entrar dentro. Não crie porteiras, portões, muralhas, trincheiras. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a palavra de Deus entrar. É assim que Paulo está falando no versículo 12. Paulo continua: não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês nos estão limitando o afeto que tem por nós. Eu amo com totalidade, você ama com reserva. Eu quero o seu bem, mas você não quer o meu bem. Há uma intenção do apóstolo de amar e ama. Mas Paulo é homem como eu. Paulo é homem como você. Quem ama quer receber amor. Como é difícil amar e não ser correspondido. É ou não é? É terrível essas questões. Então Paulo está falando à igreja: não digo isto para a vossa condenação. Paulo não quer reprovar a igreja, pois já antes tinha dito que estejais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Até a morte eu amarei vocês. É o que Paulo está falando. E os coríntios ocupavam tal lugar em seus afetos. Irmãos, aqueles que são alcançados por Deus, por intermédio daquele que prega o evangelho de Deus, tem um elo de ligação, tem uma aliança. Isso deve ser correspondido. Agora há pouco chegou gente aí que veio lá do estrangeiro. Disse: eu não sabia que vocês faziam, que o pastor fazia tanta falta, que essa igreja fazia tanta falta. Vocês também não sabem a falta que vocês fazem. A gente fica aqui orando, intercedendo, pedindo, porque é um terreno estranho e um terreno que Satanás ele trabalha. E aí a gente ouve boas notícias. E o nosso coração se alegra por ver que o Espírito de Deus transformou os corações, transformou as vidas. E agora a conversa que tem com as outras pessoas falam do amor de Deus. Paulo está falando: grande é a ousadia da minha fala para convosco. Ó igreja de Jesus Cristo. Paulo está falando aqui como o pai fala aos filhos no Senhor. E eu quero dizer para a igreja que eu falo aqui como falo a filhos. Eu sofro aqui com aqueles que se perdem como um pai que perde um filho. É triste, não é agradável, não é alegre, é ruim.
É nocivo. Então Paulo, que ama, ele tem sentimento. Paulo sofre. E Paulo está falando a respeito de essa paternidade demonstrada através do seu amor. Paulo aqui não está falando com vanglória. Paulo não está falando aqui com orgulho. E ele está dizendo, é grande a minha jactância a respeito de vós. Coloca o 4 aí na NVI, para maior compreensão. 7,4, tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Esse orgulho aqui é alegria. Paulo se sente um pai assim, puxa vida, essa igreja, esse povo, essa gente alcançada e conquistada, é uma gente que prosperou, é uma gente que conquistou, é uma gente transformada pelo poder de Deus. Paulo se alegra, Paulo tem o seu coração alegre, mas é de uma forma humilde. Paulo, embora usasse valor para dirigir-se a eles pessoalmente, por detrás de suas costas, ele se alegrava em ver o resultado, o progresso da igreja, o progresso da palavra de Deus. Ele está dizendo, e eu estou cheio de consolação, transbordo de gozo, de alegria em todas as nossas tribulações. E Paulo era experimentado nas tribulações. Atos capítulo 20, de 1 a 3. Atos capítulo 20, de 1 a 3. Paulo tinha escrito sua primeira epístola à igreja em Corinto. E não estava seguro se aceitariam ou se não aceitariam as suas advertências, a sua correção, senão a igreja estaria perdida. Como é uma responsabilidade falar do amor de Deus. Igreja perdida é resultado negativo, igreja remida é resultado positivo. Não há necessidade da igreja amar o apóstolo, há necessidade da igreja amar a Deus, se entregar a Deus e servir a Deus, e ser transformada pelo poder de Deus. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Paulo atravessa o mar para chegar até o mar Egeu, para chegar até a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses quando estava pronto de embarcar para a Síria. Os judeus fizeram conspiração contra ele, por isso decidiu voltar pela Macedônia. Paulo, ele está falando aqui de sua inquietude em Troade. Ele está falando aqui que ele está ávido por receber informações de Tito do resultado daquela carta que ele escreveu, sobre o resultado acerca de tudo aquilo que admoestou a igreja. Ele cruza o mar Egeu até a Macedônia para encontrar com Tito. Tito tinha levado uma carta severa e Tito volta trazendo boas notícias, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, não estava seguro se aceitavam as suas advertências. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Paulo é ser humano, era ser humano como nós somos. Paulo sofria das mesmas coisas que nós sofremos. Paulo sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Então, é óbvio que Paulo estava ansioso por receber a resposta que vinha por intermédio de Tito a respeito da igreja de Corinto. Mas ele está dizendo acerca dele: mas Deus, que consola os abatidos. Amados, Deus não consola os soberbos.
Deus não consola os orgulhosos, Deus consola os humildes. A um coração contrito, Deus não desprezará. Amados, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Paulo, ele não consolará o orgulhoso. Deus não consolará o orgulhoso, mas ele consolará o humilde que confia em Cristo e no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates. Consolou com a vinda de Tito. E Tito chegou e deu boas notícias quanto à primeira carta que ele levou à igreja em Corinto, uma carta severa, e Tito volta falando e dando boas notícias. Uma carta que, quando chegou, entristeceu a igreja de Corinto, mas esse entristecimento que esta primeira carta de Paulo a Coríntios, nós podemos ver lá em Isaías capítulo 49, versículo 13, a parte B. O Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Se você é contristado, se você é entristecido pelas advertências e pelas admoestações, essas tristezas que estão no seu coração se converterão em gozo, porque o resultado delas é arrependimento. O resultado não é remorso, o resultado é arrependimento. E a carta que Paulo envia para a igreja de Corinto, ela produz arrependimento. O que Tito trouxe na sua chegada? Trouxe boas novas. É o que o Pedro e a Josineide trouxeram lá do Pernambuco. E a gente precisa sentar e conversar. Nós precisamos ouvir o que Deus fez nas pessoas lá por intermédio da vida de vocês, do que Cristo fez nas vossas vidas, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro. Paulo sabe que a carta, ela provocaria isso, que ela faria a igreja se entristecer. E Paulo, como pai, ele tem um sentimento dentro do seu coração de que será que compreenderiam? Será que não compreenderiam? E ele constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim. Aqui, quando Tito chega, Paulo começa a ver que há uma expressão de amor da igreja para com ele, bem maior daquilo que ele imagina que a igreja o ama, de maneira que muito me regozijei. Paulo, ao saber que a igreja gostava dele, ele muito se alegrou. Portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, a sua primeira epístola a eles, ele diz: eu não me arrependo. Eu não me arrependo que vos contristeis, embora já me tivesse arrependido. Não há contradição, não. Puxa vida, é difícil corrigir. É difícil bater. A gente que é pai, às vezes a gente bate lá no nosso filho e a gente estraga ele porque a gente vai agradar ele. Né? A gente bate, a gente vai dar beijinho. Paulo ficou agoniado. Puxa vida, o que será que eu fiz? O que será que isso vai resultar? Oh, meu Deus, tem misericórdia. Paulo ficou triste com aquilo que ele escreveu, mas precisava ser escrito. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. E esse amor que Paulo tem, ele e esse desejo surtiu efeito. A igreja se arrependeu. Paulo, ele teve que enviar a carta, mas se lamentou por ter tido que enviá-la, por ver que aquela carta entristeceu a igreja, mas não foi para sempre. Foi por pouco tempo. E o resultado foi arrependimento. E a dor foi suprimida. A dor se acabou. Não é que Paulo aqui é Mercúrio, não. Ele
bate e assopra. Ele cura e mata. Não. Paulo corrige com sinceridade e com verdade, não por seu interesse, mas pelo poder de Deus. E agora Paulo está dizendo, agora folgo, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes contristados para arrependimento. É o que o Espírito Santo de Deus produz no coração daquele que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A pessoa passa a ter consciência de que, puxa vida, eu estou errado mesmo. O que eu estou fazendo não é certo. Eu preciso endireitar o meu caminho. Eu preciso mudar, eu preciso moldar a minha vida. Eu preciso entregar a minha vida para o Senhor de uma forma que eu não entristeça o Espírito Santo, pois eu sou o templo do Espírito Santo. E agora folgo não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados pelo arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Deus entristece o homem e Deus alegra o homem. Não é fácil ser corrigido, mas é preciso de correção. Eu preciso de correção, porque eu preciso endireitar o meu passo, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. A dor do arrependimento, mas de maneira nenhuma houve perda. Até aquele que tinha um caso incestuoso arrependeu-se. Então, esta carta, ela faz com que a pessoa submeta-se à conduta, ou que o homem se submeta à vontade de Deus, buscando o seu perdão. Ah, amados, quando a palavra de Deus, que é viva, que é santa, que é eficaz, entra dentro do nosso ser, ela produz frutos de arrependimento. E quando há arrependimento, há perdão. E quando há perdão, não tem dívida. O Senhor Jesus Cristo nos purifica com o seu precioso sangue.